Por isso que, às vezes, alguns consultores tomam lugar de advogado dentro de empresa. Por quê? Porque ele entende de empreendedorismo, o advogado não. Mas aonde está essa crença limitante? Está lá no professor que não vive as dores da advocacia, muitas das vezes, que só especula, que conhece a advocacia por livros, que conhece a advocacia, sei lá, por especulação, mas não vive no dia a dia, não sabe como se fecha uma consultoria, ele vai lá e especula. Aí ele folheia, né? Ele vai estudar, vai ensinar o Código Civil, o CPC, mas o empreendedorismo não. Aí volta o advogado com dificuldade financeira para casa, sem fechar a consultoria, volta com o CPC debaixo do braço, com a CLT, enfim. Por quê? Porque não estudou empreendedorismo. Porque não estudou empreendedorismo. Então, o empresário, a conversa mudaria se o advogado dissesse assim: olha, daqui a um ano, se tudo que eu tenho preparado aqui, planejado na minha mente, se eu conseguir aplicar, se a gente conseguir alinhar os departamentos da empresa, se a gente conseguir fazer tudo que eu estou pensando aqui, ao final de um ano, você vai ter um resultado positivo no seu faturamento. A parte de lucro da empresa vai aumentar. Olha a conversa como é diferente. O que o empresário quer? Empresário, não existe empresa que evita a ação trabalhista. Isso não está lá na empresa. Isso não interessa para o empresário. Interessa para o empresário é que, ao evitar ações trabalhistas, ele vai ter um impacto positivo no seu faturamento. Então, olha só, é a mesma coisa, só que a linguagem é diferente. É a mesma coisa. Você vai continuar, esse profissional, no exemplo que nós estamos trabalhando, vai continuar evitando ações, vai continuar fazendo o alinhamento na parte trabalhista. Mas o foco, ele tem dentro dele já decorado, o coração dele vibra quando ele fala da missão dele como advogado. Então ele não vai para a empresa para evitar problemas trabalhistas. Não, essa é a ferramenta dele de trabalho, esse é o Uber dele. O local que ele vai levar o empresário, o resultado que a empresa vai ter é muito mais que zerar a ação trabalhista. Vai muito além disso. Então, isso faz um diferencial. Mas por que o advogado, às vezes, e a advogada tem dificuldade em falar isso? Porque ele vive a crença limitante que ele não é um empreendedor. E se ele não é um empreendedor, para que ele vai estudar empreendedorismo? Para que ele vai ter missão? Para que ele vai ter planejamento? Para que ele vai ter estratégia para os próximos 5 anos? Advogado, às vezes, tem estratégia para 2021. Nossa, você não tem estratégia ainda para 2025? Como assim? Tem que ter estratégia a curto prazo e a longo prazo. Mas por que nós não temos? Por quê? Porque não estudamos empreendedorismo, deixamos de lado. E aí vem a segunda lei, a segunda crença limitante. Ridícula também, absurda. Só se lucra na advocacia tendo processo judicial. Quando o advogado, muitos, né, estão com dificuldade no faturamento, o que ele pensa? Eu preciso de mais cliente. Que tipo de cliente? Aí vai depender, né? Previdenciário, trabalhista. Ele se fecha, ele reduz o seu mercado de atuação e ele tenta buscar cliente onde está extremamente escasso, onde tem o maior número de advogados. Ou seja, ele cria uma meta quase impossível de ser atingida. Por quê? Porque ele tem a crença limitante de que advogado só lucra com processo. Ele não abre o Google e vê que hoje há um mercado amplo ligado à lei de propriedade industrial, ao brand das marcas das empresas. As empresas buscam hoje, diariamente, incessantemente, por exemplo, registro de marcas. Um procedimento totalmente desvinculado de processo judicial, altamente rentável, que vincula ainda depois o advogado à consultoria mensal da empresa. E ele fica bitolado nas ações previdenciárias, trabalhistas, cíveis, família, enfim. Não que isso seja errado. De novo, estamos com um problema no som? Não é possível.
A internet hoje parece que está boa. Vamos lá, vamos continuar. Vamos ver se a gente continua. Sem som? Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Voltou o som aí? Nós vamos continuar. Então, assim, não temos essa ideia, né? De que essa história de ficar sem processo, que ela nos faz bem, né? Que ela nos traz alegria, que ela nos traz satisfação. Sem som? Vamos tentar aqui resolver o problema do som. Ai, ai. Estamos sem som, vamos lá. Ai, ai, ai. Agora vamos lá, vamos dar sequência aqui, porque agora a gente precisa terminar aqui. Vamos ver se a gente reconecta aqui. Aí. Então, a nossa crença limitante de que só se lucra com o processo, ela não consegue, né? Ela não consegue dizer para as pessoas que a gente tem uma estrutura mesmo, que a gente consegue fazer da nossa advocacia uma atividade empresarial, e quando eu digo empresarial, é no dia a dia mesmo, que os nossos planejamentos, que as nossas estratégias, elas possam funcionar de uma forma onde nós consigamos aí ampliar o nosso portfólio. Porque o advogado que se apega a isso e ele fica resistente a essa parte, o que acontece com ele, o advogado e a advogada? Ele sofre, ele vive os efeitos negativos dessas crenças limitantes. É o que a gente mais vê no dia a dia de hoje. Os advogados sofrendo as consequências da morosidade. Os advogados cada vez mais sofrendo, sendo afetado diretamente o seu campo de faturamento, né? Isso é um problema, assim, gravíssimo, gravíssimo, que gera aí uma insatisfação muito grande, muitos se frustram, muitos deixam de exercer a profissão sem pelo menos tentar mudar esse mindset, essa mentalidade. Porque esse é o caminho, né? Quando o advogado ele encontra tantas dificuldades no judiciário, e aqui, gente, eu espero que eu esteja falando com pessoas, quem está ouvindo esse vídeo, que tenha dificuldades na advocacia. Porque se você não tem dificuldades na advocacia, esse vídeo não é para você, né? Esse canal não é para você. A gente fala com advogados que enfrentam dificuldades, que vivem dificuldades e que estão aí, assim, sem perspectivas, ou que não sabem como mudar. E eu estou falando para vocês porque eu já passei por isso. Eu já vivi todo esse sofrimento que a maioria dos advogados vive. Esse sofrimento com processo judicial, esse sofrimento, às vezes, para expedir um alvará, você tem quase que implorar, ligar várias vezes, ir no tribunal, gastar combustível, perder tempo, horas para ir lá no tribunal, falar com o serventuário que tem um alvará para ser expedido, né? Então, assim, eu já vivi isso tudo, né? E aí, nós temos hoje, a advocacia tem hoje um mercado muito amplo de oportunidades, né? Mas para isso, o advogado e a advogada é fundamental que ele estude empreendedorismo, que ele domine essa ciência e que ele comece aplicando ela no seu próprio negócio. Criando a sua missão, criando o seu objetivo, criando as suas estratégias, fazendo seus planejamentos, construindo o seu portfólio, fazendo tudo aquilo que é necessário para que ele possa desenvolver
o seu escritório de advocacia alinhado com a ciência chamada empreendedorismo.